Oi, aqui é o Léo da Instintiva Marketing Digital. Hoje a gente vai falar sobre desempenho da campanha no Facebook, como melhorar esse desempenho, como otimizar a sua campanha no Facebook Ads. Antes da gente entrar na otimização, vamos relembrar um pouquinho como é que é a estrutura do Facebook, como é que é a estrutura de campanha que o Facebook tem. O Facebook tem a parte de campanha, né, onde você vai estabelecer o objetivo da sua campanha, ou visualização de vídeo, alcance, envolvimento, enfim. Na campanha você estabelece o objetivo. Dentro da campanha você tem um conjunto de anúncios. No conjunto de anúncios é onde você vai estabelecer o público, o orçamento, o período da campanha. E dentro do conjunto de anúncios você tem os anúncios, que são os criativos, o que você realmente está anunciando, seja no formato de imagem, de texto, de vídeo, enfim. Essa é a estrutura do Facebook. E quais são as formas de otimizar uma campanha? Você pode otimizar a campanha pelo orçamento, pelo público ou pelo criativo. O Facebook, as fontes de tráfego, elas trabalham na forma de leilão, né? Você, através de lance, você é mais visto ou menos visto. Só que no Facebook é um pouco diferente do leilão que a gente conhece, né? Não é só quem dá mais dinheiro que vai aparecer mais. Ele considera um valor total. E o que é esse valor total? O valor total é o somatório de 3 fatores principais, que é o anunciante, o valor do orçamento, o valor que você está pagando e a qualidade e a relevância do seu anúncio, né? O que está sendo mostrado para a audiência, para o público do Facebook e para o seu público. O Facebook ele tem políticas de anúncio, políticas internas bem fortes, bem rígidas, que analisam o seu anúncio antes dele ir para o ar. Então é bom a gente ficar bem atento no que a gente está colocando, no que a gente está escrevendo nesse anúncio para não ter um anúncio reprovado e aí demorar mais tempo para você colocar a sua campanha no ar e, consequentemente, mais tempo você leva para ter resultado. O lance no Facebook, ele acontece de forma automática, ou seja, você não precisa estabelecer qual o lance que você quer. Você coloca um orçamento na campanha e ele vai definir, baseado nesse lance, o seu orçamento. Então, para você fazer a otimização através do orçamento, você precisa estabelecer 2 coisas inicialmente. O período de análise, o período que você quer analisar, né? Para você poder otimizar essa sua campanha, você tem que ter o período de análise. E aí esse período de análise, o ideal seria o quê? 7 dias. Por quê? Ele pega o ciclo completo da semana. Ele pega todos os dias da semana. O Facebook ele tem uma fase de aprendizado. Essa fase de aprendizado ele vai estudar a sua audiência. Então se ele puder estudar a sua audiência todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, vai ser melhor. Por quê? Dependendo do segmento que você trabalha, dependendo do nicho que você está trabalhando, você vai vender melhor no sábado, você vai vender melhor na quarta. Você tem dias diferentes de vendas, de picos de venda. Então, o ideal é que ele pegue todo o ciclo da semana e ele vai saber, na sua audiência, através do algoritmo dele, ele vai definir na sua audiência, fala, essa audiência vende melhor na segunda, na terça, e ele vai buscar essas pessoas. Definindo o período de análise, você tem que estabelecer o quê? O seu CPA ideal. O que é o CPA? CPA é o custo por ação, é quanto custa cada venda, cada ação que é feita. E o CPA ideal seria o quê? É quanto você está disposto a pagar por cada ação, por cada venda. É quanto você paga por um lead, por exemplo. Então, quanto você está disposto a pagar e que isso ainda mantenha uma margem de lucro para você, né? Porque empresa trabalha em função de margem de lucro, não trabalha em função de receita. Então, a gente vai buscar esses 2 valores, o período de análise, né, e vai buscar o CPA ideal. Você vai estabelecer como norte, em direção principal, a coluna de custo por resultado. Essa coluna você vai ordenar de forma crescente ou decrescente e você vai procurar ali, dentro dos valores, qual é o mais próximo ou igual ao CPA ideal que você escolheu. A partir daí, você vai ver que tem valores menores que esse CPA que você escolheu e maiores que esse CPA que você escolheu. O que é isso? Os valores abaixo significam que eles estão pagando, estão mais baratos do que aquilo que você está disposto a pagar. E os valores acima significa que você está pagando mais do que você pode pagar, do que você quer pagar. E como é que a gente vai otimizar? Vamos visualizar da seguinte forma. Considera o valor ali bem próximo ou igual ao CPA ideal que você escolheu, uma camada neutra. Os valores que estão abaixo desse valor, ou seja, mais baratos que esse valor, você vai considerar como uma camada positiva. E os valores que estão acima, que você está pagando mais do que você quer, você considera uma camada negativa. O que a gente vai fazer a partir de agora?
os valores que estão na camada positiva, ou seja, valores mais baixos, a gente vai aumentar esse orçamento. Por quê? Esses são valores que não estão explorando totalmente o potencial que o anúncio tem. Se você está disposto a pagar R$4, R$5, R$6 pelo CPA, por que você vai deixar uma campanha com R$1? Então, se você pode pagar R$6 num CPA e você ainda vai ter lucro, aumenta esse orçamento, consequentemente você vai aumentar o seu valor total e aí você vai ter mais chance de aparecer para mais pessoas e mais a sua audiência. Na camada neutra você vai manter esse valor e na camada negativa você faz o inverso, você vai reduzir esse valor, você vai reduzir um pouco esse valor. Para quê? Para testar. Né? As campanhas elas são baseadas em testes, você tem que testar o tempo todo nesse período de análise. Então você vai reduzir o valor, porque muitas vezes o que a gente acompanha? Muitas vezes, quando você reduz um valor de um anúncio, né, o orçamento de um anúncio que está na camada negativa, às vezes uma pequena redução transforma ele num anúncio que vai para a camada neutra ou camada positiva, porque tem anúncios que performam melhor em determinados valores do que outros. Então, às vezes, por causa de R$10 de diferença, R$5 de diferença, R$1 de diferença, o seu anúncio não está performando. E isso você consegue através de testes. E fazendo essas alterações nos valores, ou seja, otimização de orçamento, aumentar e diminuir o valor, você vai botar sua campanha de novo para rodar, né? Já vai estar rodando, você só vai botar esses valores para rodar e você vai acompanhar de novo. Depois de 7 dias, ou seja, depois do seu período de análise, você vai fazer nova avaliação e vai fazer o mesmo procedimento, vai reduzir o que está caro, vai aumentar o que está barato e assim você vai otimizando e testando a sua campanha. Não existe um valor barato ou caro para o seu CPA. Né? Você tem que pensar o seguinte: quanto é que eu posso pagar pelo CPA, quanto é que eu posso pagar pelo meu cliente, pela minha venda, pelo meu cliente, que eu ainda tenho a margem de lucro. É isso que você tem que pensar. Porque quanto maior o lance, o seu valor total, lembra aqueles 3 fatores? É um deles. Então, quanto maior o valor, vai aumentando o valor total também. A outra forma da gente otimizar é através do público. E pelo público, a gente pode otimizar de 2 formas. A gente otimiza mudando o público, ou seja, você está anunciando para um público de interesse, esse anúncio não está rodando legal, não está tendo resultado. O que você faz? Você muda ele para um lookalike, que é um público semelhante, de quem viu seu vídeo durante 25% do tempo. Então, essa é a alteração de público. É teste também. Você vai alterar e vai ver como é que essa campanha vai rodar durante esse período de análise. A outra forma é você trabalhando com a sobreposição de públicos. Né? O Facebook ele te mostra, né, a partir de 10 mil, um público a partir de 10 mil pessoas, ele te mostra a sobreposição de um público sobre o outro. E como é que a gente trabalha com essa sobreposição? Significa mais ou menos o seguinte: vamos imaginar que você quer anunciar para um público X de 150 mil pessoas e você quer anunciar também para um público Y de 800 mil pessoas. Mas dentro dessas 800 mil pessoas, 100 mil pessoas também estão no público X. Então, se você anunciar para os dois, você vai estar anunciando para 100 mil pessoas o mesmo valor, o mesmo anúncio. Ou seja, você vai estar gastando com essas 100 mil pessoas 2 vezes. Isso prejudica a sua veiculação e você vai gastar mais dinheiro com isso. O que você vai fazer então? Você vai anunciar para o público X, anunciando para o público X, você vai depois anunciar para o público Y. Só que no público Y, você vai excluir esse público do X. Ou seja, você vai anunciar só para o X e depois você vai conseguir anunciar só para o Y. Por quê? Porque você tirou o público da interseção, você tirou o público que estava também no público Y, do público Y. Então, no público Y agora só tem quem é de Y e no público X só tem quem é de X. Então você faz essa exclusão e você consegue melhorar a sua campanha. Você consegue otimizar a sua campanha. Mas você tem que analisar também uma coisa. A ordem que você exclui é muito importante. Ela tem uma diferença no final. Então você tem que ter um critério, você tem que analisar com calma qual você vai excluir, quem você vai excluir de quem. Ok? A terceira forma da gente otimizar uma campanha é através do criativo, através do anúncio. E como é que a gente faz essa otimização também? A gente otimiza essa campanha colocando um orçamento, né? A gente pode colocar um orçamento no conjunto de anúncios e dentro do conjunto de anúncios
a gente coloca os anúncios. Então vamos trabalhar aqui com 3 criativos. Vamos imaginar que a gente tem 3 criativos, 3 anúncios para a gente trabalhar e a gente quer trabalhar com esses 3 criativos. Então a gente coloca R$30 no conjunto de anúncios e a gente coloca 3 criativos dentro desse conjunto de anúncios. O que o Facebook vai fazer? Ele vai analisar e vai ver o melhor criativo, ele vai ser o que ele vai colocar mais valor. Só que aí você fica com 2 variáveis para você analisar. Você tem o valor do Facebook, que vai ser valores diferentes, e você vai ter o CPA de cada anúncio. E aí você vai ter que ter uma forma mais criteriosa para você conseguir fazer essa análise. Vamos imaginar que no conjunto de anúncios você tem o anúncio A que deu R$10, o anúncio B que deu R$15 e o anúncio C que deu R$5. E o CPA, às vezes, do valor do anúncio que tem o maior valor é maior. Então você tem que analisar com calma para saber, você não pode só olhar o valor e falar, como o Facebook botou o maior valor nesse anúncio, então significa que esse anúncio é o melhor. Então você tem que analisar com calma isso. A outra forma é você fazer um conjunto de anúncios para cada criativo, para cada anúncio. Então você vai fazer 3 conjuntos de anúncios iguais, colocar o mesmo valor, o mesmo orçamento em cada conjunto de anúncios, e aí você só vai alterar o criativo. Você vai botar no conjunto de anúncio A o anúncio 1, no conjunto de anúncio B o anúncio 2, no conjunto de anúncio C o anúncio 3. Então você vai ter conjunto de anúncio igual, orçamento igual e vai variar o criativo. Aí você vai ver, o que tiver o melhor resultado é o criativo que está gerando mais resultado, o que tiver melhor. Então essas são as 3 formas de você otimizar uma campanha no Facebook. Agora, uma coisa que eu queria falar, evite pausar o anúncio, só pausa o anúncio depois que você já alterou o público, já alterou o orçamento, já alterou o criativo, você já fez tudo para melhorar esse anúncio e não está dando resultado, não está conseguindo, tá ruim. Depois que você já fez tudo isso, baixou o valor e não consegue resultado de jeito nenhum, aí você pode pausar. Por quê? A fase se você pausar o seu anúncio ou a campanha onde o anúncio está incluído durante 7 dias ou mais, você reinicia a fase de aprendizado do Facebook. Então toda aquela memória que o Facebook tinha, toda aquela memória que ele tinha da sua audiência, ela é zerada e se você vier a ativar a campanha de novo, ela reinicia, ela começa do zero. Então você tem uma audiência ali que já está trabalhada, então faz tudo para que esse anúncio melhore, que esse anúncio seja mais gerador de resultado antes de você pausar a campanha. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Visita o nosso canal, faça perguntas, informe para a gente, peça para a gente, eu quero que o conteúdo da próxima aula seja esse. Coloque lá tudo que você quer ouvir nesse canal, que a gente vai gravar um conteúdo, vai gravar um vídeo para o seu conteúdo, para a sua dúvida, para tirar a sua dúvida. Então, vem com a gente, assina o nosso canal. Se você gostou dessa aula, compartilha com quem você acha que vai ser importante, para quem você acha que vai ser importante essa aula. Então, um abraço e até a próxima.